Graça e paz, igreja. Boa noite. Hoje é um dia especial. Nós estamos dando início ao nosso grupo familiar. Quero que você reúna aí seus familiares, abra as salas de vídeo, convide seus amigos, reúna os teus. Vamos estar. Hoje o assunto é maravilhoso, é um assunto muito importante, é um assunto muito pontual, né? Que vai fazer, tem todo sentido com o que nós estamos vivendo hoje. Estamos a presença aqui hoje, abrilhantando, né, a nossa noite aí, o Renanzinho, o Edson, né, o pastor hoje deu uma folga e é motivo de alegria. Só temos que agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito e falado e produzido em nosso meio. Eu quero pedir para que o Edson ore, dando início aí, para que nós possamos dar início. Amém, graças e paz, amados. Senhor Deus, ó Pai, diante da Tua presença nesse momento, nós queremos, ó Pai, abrir o nosso coração, pedir perdão dos nossos pecados. Que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, tocar no nosso coração com a Sua palavra nessa noite, abençoar a cada um que está acompanhando, Senhor, ó Pai, através, Senhor, do vídeo na rede social, Senhor, em sua casa, no seu lar, com a sua família. Que o Senhor venha nos abençoar. Derrama sobre nós a Tua unção, a Tua graça. Senhor, ó Pai, os nossos ouvidos, nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua voz nessa noite e aprender muito mais, Senhor. Eis-nos aqui, usa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Galera, a intenção nossa é sempre colocar um ponto de vista, né? Sempre incitá-los a estar pesquisando, buscando, e essa é a intenção de termos aqui nós três, né? Como tem sido em outros grupos familiares, como nós também de costume, nós costumamos fazer também, né? Quando nos nossos grupos familiares, dar um ponto de vista, a gente comentar, acho que isso é legal, traz crescimento, né? E o assunto hoje, o tema que nós abordamos aqui, foi de comum acordo entre nós, é estabelecendo padrões através do exemplo. Então, qual que é a força motora hoje que nós estaremos falando? É o exemplo. Estabelecendo padrões através do exemplo. Então, já de início, eu já quero passar aqui para os meninos, para que a gente possa fazer um resumo, já uma síntese do que virá aí, pensando em exemplo. E aí, exemplo para tudo, exemplo na nossa vida, exemplo no nosso mundo cristão, né, na nossa vida cristã, exemplo como pais, filhos, servos, amigos. Então aí é um negócio que anda sozinho esse assunto. Eu já quero passar para o Renanzinho aí, para que o Renanzinho possa já dar uma síntese aí do que nós iremos falar. Amém. Bom, hoje a gente abordou até esse tema, porque querendo ou não, o exemplo, ele não está somente focado somente em nós mesmos, digamos assim, né, para nós. Porque o exemplo, além de ser algo benéfico para nós, beneficia outras pessoas também, né? O exemplo, ele tem como base na nossa casa, tem como base o nosso trabalho, tem como base a nossa igreja, o nosso ministério, né? Porque se você é um exemplo de um bom filho, um exemplo de bons pais, você vai ter credibilidade com isso, né? Não tem como você ter credibilidade na sua casa se você não é um exemplo lá dentro. Não tem como você ter credibilidade, respeito, um cargo de respeito na sua empresa, onde você trabalha, se você não é exemplo. Não tem como você ter uma voz ativa no seu ministério se você não é exemplo, né? Então, o exemplo, de modo geral, ele está agregado em tudo na nossa vida. Então, o exemplo também já gera credibilidade. Credibilidade, gera respeito, gera confiança, gera muitas outras coisas, né? Boa. O respeito, Legal isso aí. o exemplo, ele não é só para nós. Fala assim, a gente costuma dizer, né? A gente vê essa frase dita aí por muitas pessoas, né? O importante é você estar feliz consigo mesmo. De forma nenhuma, né? É óbvio que você tem que estar feliz. O exemplo, que você pode ser uma fonte de exemplo para si mesmo, mas muito mais para as outras pessoas. O exemplo, ele tem que ser dado às outras pessoas. E no texto que nós vamos ler aqui mais para frente, o texto diz isso. Nós vamos escolher, o texto vai dizer isso. Que o exemplo, ele não é somente para nós, mas também para as outras pessoas. Boa. Bacana isso, e graças a paz, amados, nós vamos estar, além de mencionando textos bíblicos que dão a retórica desses exemplos, nós vamos estar comentando também, não só do que a Bíblia nos fala, mas o que nós temos vivido no nosso dia a dia. Será que você, na sua casa, você tem sido bom exemplo? No seu ministério, no seu trabalho, na rua onde você mora, para o seu vizinho.
Será que realmente nós, como os cristãos, nós temos sido bom exemplo? Será que realmente nós podemos dizer, não, eu sou uma cópia de Jesus Cristo e as pessoas estão imitando a minha postura e se aproximando de Deus? É bom você questionar isso em você, dentro de você, para saber se realmente você, com base nos textos que nós vamos dar de pessoas que deram bons exemplos e maus exemplos, como você tem sido, como você tem atuado diante dessa situação. E um dos primeiros textos que hoje nós vamos estar dando, se você puder anotar ou pegar a sua Bíblia aí com a sua família em casa, está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4. A partir do versículo 1, ele nos traz essa seguinte questão. 1 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos como ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. O apóstolo Paulo estava dando uma sinalização para Timóteo sobre maus exemplos de pessoas que nos últimos tempos, por causa da apostasia, se afastariam da verdade, se afastariam da obediência a Deus, de ensinos verdadeiros e se apegariam a qualquer tipo de ensino que levariam os afastariam de Deus e da própria palavra. Eu busquei uma definição para um exemplo. Exemplo é tudo quanto pode ou deve ser imitado. Modelo é o fato que se pode tirar proveito ou ensino. Que tipo de exemplo você tem imitado? O bom ou o mau? Legal. Gente, muito legal isso aí. Um dos benefícios de você, aí aqui que o Renanzinho falou, que a gente tem um estilo de viver que a gente fala assim, não, o importante é eu estar feliz comigo mesmo, e é isso que importa, né? Então, na verdade, o que os outros pensam, o que os outros enxergam, isso não tem a menor importância. E você vê que isso não tem respaldo bíblico, isso não tem respaldo numa vida produtiva, numa vida de excelência. Porque perceba aqui, ó, o texto que o Edson leu, ali Paulo tá advertindo, sinalizando algo para Timóteo, né, sobre os últimos tempos. E uma das características do falso mestre, ou daquele que ensina, é aquele cara que ele fala, faço o que eu faço, mas eu faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Porque ele está falando que são pessoas mentirosas. Aqui, ó, eles não deram atenção, eles dão atenção a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Então, na verdade, é mais ou menos assim, se eu pudesse acompanhar esses falsos mestres, eu iria também ver neles a hipocrisia e a mentira. E por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, e aqui é legal, Paulo está dizendo para Timóteo, um jovem, um garoto, um menino, e Paulo está falando assim lá, no verso do outro, fala assim, ó, possa ser que tenha medo, né, Timóteo, pelo fato de ser jovem, possa ser que Paulo enxergou nele medo, enxergou nele um pouco de insegurança pelo fato de ser jovem. Mas ao que Paulo diz para ele, talvez isso cabe muito bem para nós hoje. Fala assim, ó, não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, Timóteo. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Olha que isso. Então, Paulo está dizendo para ele assim, ó, meu, que cercam, que se acercam de você, as pessoas que convivem com você precisa ver em você um exemplo de pessoa, não é isso aí, Renan? Exatamente, e não só nesse texto, mas em Tito, capítulo 2, versos 6 e 8, diz assim: aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes,
Vocês mesmos devem ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use as palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer ao nosso respeito. Leia de novo, vou pedir até para o Renan ler de novo. Ó, Timóteo capítulo 2, verso 6 ao 8. Tito 2, verso 6 ao 8. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Vocês mesmos devem ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use as palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer ao nosso respeito. Né? É isso aqui que muitas vezes nós queremos deixar de lado. Não me importa o que as pessoas pensam, não me importa o que as outras pessoas olham para mim e vejam. Até mesmo um exemplo, quando Paulo ele fala sobre a carne sacrificada ao ídolo, se você não tem problema de você comer aquilo, mas se você está comendo aquilo que está causando algo no seu irmão, deixe de comer. Né? Então é um exemplo. E além das outras pessoas ao nosso redor, também ele fala que os nossos inimigos fiquem envergonhados por não ter o que falar de nós. Né? Porque hoje a igreja ela tem sido sim, sinceramente, alvos de escândalo, muitas vezes. Né? Pessoas dizem, eu não vou por causa disso ou por causa daquilo. Né? Por maus exemplos. Mas, se nós seguimos o exemplo de Paulo, tanto para Timóteo quanto para Tito, nós vemos que se nós temos uma boa conduta, sermos sinceros, nos aplicarmos ao ensino da palavra, nem os nossos inimigos terão algo de mal para dizer de nós. Nada, não terão nada, absolutamente nada a nos acusar. Né? Então, quando nós temos uma boa conduta, quando nos aplicamos a fé prática, não somente a fé por ouvir, mas a fé prática, nem os nossos inimigos terão algo de mal para falar de nós. Né? É aquilo, nós temos exemplo, a pessoa fala, Nil, eu quero o Deus que você serve. Edson, eu quero esse Deus que fez esse milagre na sua vida. Eu quero esse Deus que está fazendo você perseverar. É isso que as pessoas têm que ver em nós. Não somente na nossa conduta em si, mas também na nossa fé. Porque a perseverança é um exemplo de fé. Quando as pessoas verem você passando por momentos de dificuldade e continuando, perseverando, é um exemplo. Então nós temos que ser um exemplo, não somente como, digamos assim, aos jovens, como Paulo está dizendo aqui, mas a todas as pessoas a serem exemplos de conduta para que nem mesmo os nossos inimigos venham nos acusar. E que eles fiquem envergonhados ao tentar nos acusar e não ter nada. Sim. Gente, por que hoje nós encontramos tantos lares frágeis, uma sociedade também frágil, né? Pessoas frágeis, porque na verdade aquilo que está regendo a vida da pessoa, aquilo que está guiando é muito frágil, né? É um evangelho muito apático. Então, uma das coisas, se eu não tenho estruturas em mim, né, bases sólidas para que eu seja aquilo que a Bíblia quer que eu seja, e uma das grandes coisas nossa foi se passando ao longo do tempo, foi que eu tenho Deus, não tenho Deus morando dentro de mim, eu tenho Deus lá em cima. Então, na verdade, eu vivo aqui embaixo como se eu pudesse, em alguns certos momentos do dia, eu pudesse viver a minha vida longe dos olhos dele. Então eu faço tudo o que tenho que fazer, né? Eu peco de uma forma motivada, né? Decidido a pecar, eu faço. E depois, na hora da oração, eu oro como se ele estivesse lá em cima, pedindo perdão para um Deus que estivesse lá em cima. Gente, aqui eu acho que é o grande, quando nós entendermos que o Espírito Santo de Deus é a ferramenta dada por Deus para nos ajustar, para nos santificar, para produzir em nós o exemplo que nós precisamos ser, para que o Evangelho cresça, para que o Evangelho seja capaz de salvar, curar, aí talvez o nosso entendimento de vida será outro. Porque Jesus, olha aqui, Jesus ele teve uma vida irrepreensível, a Bíblia diz que ele foi pecado em tudo. Então, se você for buscar tudo em qualquer tradução, tudo é tudo. Tudo é tudo e nada é nada. Tudo é tudo. Mas olha aqui,
Então Jesus foi tentado em tudo. Foi tentado em pecar? Foi. Foi tentado em mentir? Foi. E aí você pode puxar para qualquer coisa que Jesus foi tentado em tudo. Agora olha aqui que diz em 1 Timóteo 3,16. Isso aqui é um testemunho sobre a vida de Jesus. Ele se tornou, vou ler a parte B do versículo. Fala aqui, ó. Ele se tornou um ser humano. Jesus foi aprovado pelo Espírito de Deus. Foi visto pelos anjos. Foi anunciado entre as nações. Foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Aqui é um testemunho, aqui é a força do exemplo testemunhada pelos anjos. Os anjos olhou para Jesus e falou assim, ó, meu, tá um estilo de vida irrepreensível, legal. O Espírito Santo falou, foi aprovado. E por muitos no mundo inteiro falou assim, esse é um homem digno de seguir. Então, como o Renan aqui bem enfatizou, hoje é um evangelho que muitas vezes por que as pessoas muitas vezes não querem ir para a igreja, não querem cultuar, ou não querem, sei lá, tantas coisas? Porque você fala assim, eu sou crente, muitas vezes hoje carrega um peso negativo. Como né, antigamente falavam, não, o homem ali, ou a mulher ali é crente, ali é um exemplo. Não, o evangelho foi ficando de um jeito que a palavra crente ficou meio que estigmatizada, né? E eu quero aqui deixar para os nossos amigos Eu acho aqui. que um dos motivos para isso realmente aquilo que o apóstolo Paulo trouxe a consideração a Timóteo sobre a apostasia, né? Porque a apostasia, né, como ele mesmo diz, muitos se apostatarão da fé e seguirão ensinamentos enganadores de demônios, ou seja, nós temos muito isso, né? As pessoas hoje, elas não estão contentes onde elas estão. Aqui eu não me dei bem, então vou para aquele outro lugar. Aí chega naquele outro lugar, não me dei bem, não, vou para outro. Aí vai trocando de lugar, ou seja, um ensinamento que era para ser fixo, que era para ser uma base, algo sólido na sua vida, não dá. Porque ela pega um grão aqui, ela pega ali, ela vai pegando os ensinamentos diferentes. Não estou aqui trazendo uma apologia dizendo que aquele ensinamento é verdadeiro, aquele não é, não. Eu estou dizendo que a pessoa em si, por ela não se fixar, por ela não estar firme num único lugar, ela vai pegando um ensinamento aqui, um ensinamento ali, um ensinamento ali. Nós sabemos que as pessoas, cada uma tem a sua maneira de pensar, tem a sua opinião. E por você ir em direção a várias opiniões diferentes, a vários pensamentos diferentes, você não se fixa, não está firme num único propósito, num único firmamento. Ou seja, você acaba se desvencilhando, você acaba se afastando e não sendo aquele exemplo que você deveria ser. Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 14, o Senhor Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E que a nossa luz, ela tem que estar em cima. Ela, uma lâmpada você não esconde embaixo da mesa, né? Você coloca ela em cima para que todos vejam. Mas que exemplo você está dando para que a sua lâmpada, para que você esteja em cima? Para que as pessoas olhem para você, olhem para mim, olhem para nós e vejam, não, aquele dali é um exemplo a ser seguido. Aquele dali é firme na palavra, aquele dali realmente tem buscado a Deus, eu vou seguir. O apóstolo Paulo, ele traz isso em Coríntios, quando ele diz, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sedes meus imitadores. O exemplo que Paulo dava para a igreja de Coríntios, como uma imitação de Jesus Cristo, é o exemplo que nós, na nossa época, na nossa geração, temos que dar. E muitas vezes não damos esse exemplo. Ou seja, fugimos, né, daquilo que é fixo em nós como exemplo. Exatamente. E isso que você falou de enfatizar que as pessoas hoje, elas variam de pensamento em pensamento, né? Como a Bíblia diz mesmo, que hoje as pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina, né? E olha só o que diz nesse texto de 1 Timóteo do capítulo 3, versículo 5, do versículo 15, que diz assim: mas se eu demorar, esta carta vai dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Né? Ó,
Olha para você ver. Mas se eu demorar, Paulo falando, se eu demorar, essa carta, ou seja, aquilo que ele está escrevendo, vai dizer como a igreja de Deus deve agir. Né? Que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e a alicerce da verdade. Então hoje acontece muito isso de pessoas mudando muito de pensamento, né? Se apostatando daquilo a qual Deus nos deixou. Só que Paulo está dizendo nessa carta que essa palavra é o exemplo, é aquilo que a igreja deve seguir para se manter alicerçada, é a grande verdade. Né? E hoje isso está muito raso na vida das pessoas. É o evangelho supérfluo, as pessoas estão sendo rasas, as pessoas não estão resistindo a um dia mal, as pessoas estão se apostatando daquilo que deveria ser a verdade da vida delas, as pessoas estão desistindo muito facilmente, porque vive de pensamento em pensamento. Mas Paulo diz aqui que a palavra é o alicerce da verdade. Se nós estivermos fundados, sendo o alicerce, é a palavra de Deus que vai nos trazer sustento, que vai nos fazer continuar. É o exemplo, e é o exemplo da conduta, isso tudo que nós estamos dizendo, nós estamos extraindo das Escrituras. É a Escritura que nos dá o exemplo de como viver. A Escritura, ela nos dá a parte teórica, e nós fazemos a parte prática, que é praticar aquilo que está escrito. Então, a igreja do Deus vivo, que somos nós, devemos ser alicerçadas na verdade, na palavra de Deus. Né? E tudo aquilo que a Bíblia, é óbvio que nós não vamos conseguir chegar à perfeição, mas nós devemos nos esforçar o máximo possível, para ser o mais correto possível, o mais justo possível, o mais santo possível, para servir de exemplo para outras pessoas. Né? Então nós devemos levar a coluna e o alicerce da verdade, que é a palavra de Deus. Boa. Gente, aí a gente pensando aqui, né, eu quero que você comente aí, eu quero que você interaja. Eu sei que nós estamos falando aqui, o Espírito Santo de Deus também está aí sinalizando algumas coisas para você. Eu quero que você interaja com a gente, nos ajude, né? E aqui, como estamos falando, aqui é um ponto de vista à luz da palavra, né? Mas é algo que é muito, muito, muito interessante, né? E cabe muito bem hoje. E olha aqui, e por que a gente vê um nível tão grande de fragilidade e maus exemplos? E tem aquele mau exemplo que é atrelado, a pessoa está disposta, a ser mau exemplo. Então, ela foi corrompida, né? Então ela deixou algumas das suas coisas de lado, alguns princípios de lado, abandonou a fé, ou está usando a Bíblia até como uma muleta para que ela peque. Mas olha aqui, o que falta muitas vezes em nós e no povo de Deus, né, e o povo de Deus, é legal a gente falar isso aí, o que falta muito no povo de Deus, a profundidade e o desejo em conhecê-lo melhor. Perceba aqui que o Espírito Santo é que vai estar avaliando eu e você. Ele está dentro de nós. E é Ele que vai estar verificando em nós desejo de conhecê-lo. Então, quando Ele percebe em mim um desejo de conhecê-lo melhor, falando, nossa, o Renan está lendo porque ele quer, o Renan ele colocou uma rotina ali de estar orando, o Nil, o Wes está orando todos os dias porque eles querem me conhecer melhor. E quando você está buscando essa ferramenta, ele vai ajustando você. Não tem como nós buscarmos tudo isso que nós estamos falando aqui, estabelecermos padrões através da força do exemplo, se nós excluirmos a vida de oração, se nós excluirmos a vida a busca pela santidade, o apreço pela leitura da palavra. Então hoje, o que acontece hoje é uma luta que é para homens, e homens que eu digo não é no sentido para pessoas decididas. Por quê? Nós estamos lutando contra uma grande arma do diabo chamada entretenimento. Verdade. Né? Verdade. Então, irmãos, se nós piscarmos, nós passamos os dias e não oramos. Se nós damos uma vaciladinha, nós não temos um momento de comunhão com Deus. Por quê? Porque nós estamos assediados por redes sociais, por essas ferramentas que são uma bênção. Mas se você não tiver critério, ela te atropela. Televisão, e aí tudo isso aqui está à disposição nossa, porque este mundo jaz no maligno, o mundo sistema, o mundo das ideias, o mundo que rege
Então você vê um monte de pessoas todas pensando igual, com condutas iguais. Por quê? Porque estão vivendo sobre a tutela do rei desse mundo aqui. Que nós não somos daqui. Nós aqui, gente, nós estamos em terras hostis. Nós somos estrangeiros aqui. E isso que você falou, eu tenho muitos pensamentos, né? Eu acredito que na época, né? Na época que a Bíblia foi escrita e tudo mais, e dos acontecimentos narrados, eu acredito que tinha também as suas dificuldades na época, né? Só que hoje a gente é bombardeado de todos os lados dessas informações, desse entretenimento. Porque hoje, se você pega um ônibus, você vai querer ouvir alguma coisa, vai querer mexer no celular. Hoje, se você está em casa, por exemplo, na quarentena, você vai querer se entreter com alguma coisa. No seu trabalho. Hoje, tudo, para onde nós olharmos, tem um entretenimento. Sim. Tudo. E hoje deixa muito de ler para se entreter com alguma coisa. Hoje deixa muito de orar para se entreter com alguma coisa. Deixa muito de ter comunhão para se entreter com alguma coisa. Então, o entretenimento mal usado, digamos assim, mal usado, ele nos afasta sem a gente perceber de Deus. Sem a gente perceber. Porque nós deixamos de ter uma vida com Deus para ter entretenimento. Então, qualquer lugar, seja no trabalho, seja às vezes você vai e pega um ônibus, seja no shopping, qualquer lugar, você é bombardeado disso. Bombardeado de propaganda, de conversas, de amizades, de tudo. De tudo. Mesmo às vezes se você não está com o celular na sua mão, mas você está vendo coisas, você fala com pessoas. Né? Então, o entretenimento hoje está causando um grande problema na igreja cristã. Porque está tendo uma grande influência. Está tendo uma grande influência e as pessoas têm deixado de ter a sua vida com Deus por esse motivo. Nós levando em conta isso do que nós temos hoje de entretenimento, de redes, né, a televisão em si, até mesmo a nossa comunicação com as pessoas em si, né, a palavra de Deus nos traz, ela nos fala que como cristão nós devemos agir de acordo com o Evangelho. Nós somos o Evangelho ambulante. Né? Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo fala para a igreja o seguinte, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Hoje, se você, para qualquer lugar que você olha hoje, você tem bons exemplos e maus exemplos. Nós temos exemplos de bons policiais e de maus policiais, exemplos de bons presidentes, maus presidentes, exemplos de boas mães e más mães, pais, filhos, líderes. Então nós temos hoje pacotes de bons e de maus exemplos, espalhados para tudo quanto é lugar. Mas e nós? O apóstolo Paulo chama a atenção de Coríntios dizendo para ele o seguinte, no 2 Coríntios capítulo 3, ele vocês são a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Nós somos uma carta. Deus nos usa como uma carta escrita. Não é hoje em si a palavra própria, um livro de papel, mas hoje nós somos o próprio Evangelho. Nós somos aquele Evangelho, como diz aqui no título aqui, ambulante, ou seja, nós caminhamos, falamos, vemos, tocamos, ouvimos, exortamos, adoramos, mas então, ou seja, esta carta viva, escrita com sangue, aquilo que está em nosso coração hoje, é um bom exemplo no meio de uma geração corrompida, como dizem Filipenses. Porque hoje, qualquer lugar que a pessoa olhar, ela vai pegar aquilo como exemplo, ou mal ou bom. Ou mal ou bom, ela vai pegar como exemplo. E hoje, diante da situação do que nós temos passado, do quadro da realidade que a nossa nação, o mundo tem vivido hoje, por causa do medo, desse caos que nós temos passado, tem surgido pessoas com bons exemplos e com mau exemplo. Depende de quem você tem seguido. Eu acredito também que uma das coisas que tem ajudado a propagar isso aí, que é um comportamento. Isso aqui que o Edson falou é um comportamento. E, irmãos, observe aqui, as pessoas hoje cria-se uma falsa ideia, que até o Renan abordou no começo, das pessoas não se importar com o que as pessoas pensam dela. Não, o importante é o que Deus pensa de mim e as pessoas não se importam. E o que eu penso. Gente, isso é uma mentira sem tamanho. Isso é algo absurdo.
Porque ó, não há um exemplo bíblico onde Deus nos ensina, ou você vê Paulo, ou qualquer outro homem de Deus, nos impelindo a agir dessa forma. Isso aqui é uma falsa ideia sobre liberdade, sobre de você ser livre, que isso aqui é mentiroso. Porque, gente, olha aqui, olha o que Paulo disse, eu quero abrir aqui para que os meninos comentem, mas olha aqui, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 4,14, ele fala assim, 1 Coríntios 4, 1 Timóteo 4, 15, ele fala aqui, pratique essas coisas e dedique-se a elas. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Perceba que a preocupação de Paulo para que Timóteo, você é jovem, eu quero que você se dedique, se aplique. Gente, dedicação é você estar comprometido com corpo, alma, espírito, você está realmente decidido. Se dedique, pratique, praticar. Então, não existe praticidade se não existe um dia após dia. É necessário que haja uma sequência, eu faço hoje, eu faço amanhã. Isso é praticar, eu estou praticando quando eu tenho uma sequência. E Paulo está falando assim, pratique essas coisas e se dedique. Qual é a finalidade que Paulo está dizendo para que ele pratique e se dedique? Para que as outras pessoas vejam. Para que o seu progresso seja visto pelos outros. Então, a reputação ela é tão importante, Sim. Ela é muito importante. Sim. O que os outros pensam de mim, Paulo está dizendo aqui que é tão importante, aliás, é fator decisivo o que as pessoas pensam. Então, aqui eu quero estar aqui para os meninos que comentem um pouco sobre isso. Você vai falar? E por que ele quer? A resposta no verso 16, que diz assim, cuide de você mesmo e tenha cuidado com quem ensina, continue fazendo isso, pois você salvará tanto a você mesmo como aos que te escutam. Meu Deus. É a resposta. Por quê? Para que as pessoas vejam? Né? Para que as pessoas vejam? Para que as pessoas salvem a si mesmas e também salvem aquelas que estão escutando. O Egito, por exemplo, quando José foi governador do Egito, no final de tudo, Deus fala que montou aquele plano para que ele pudesse salvar vidas. Agora, se a gente tivesse essa linha de pensamento, de falar assim, não me importa a opinião dos outros, já pensou se Paulo estivesse escrevendo essa carta para Timóteo e ele não fosse exemplo para ele, como Timóteo iria receber essa carta? Sim. As palavras poderiam ser bonitas, mas se ele não fosse exemplo, como Timóteo iria receber isso, né? Então, é muito importante isso que você acabou de dizer, que seja visto por todos, porque assim ele salvará ele mesmo, como também as outras pessoas. Como as outras pessoas vão dar credibilidade à mensagem que você está anunciando, ao seu ensino, sendo que você não está sendo um exemplo para ela. Isso é muito claro porque o nosso exemplo ele deve estar ligado com o nosso testemunho, para que a gente não venha envergonhar o nome de Cristo. Como isso, Paulo ele chama a atenção dos romanos, na carta que ele escreveu a Romanos, sobre isso. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 21, ele diz o seguinte: tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não deve furtar e furtas, tu que dizes que não se deve adulterar e adultera, tu que abomina os ídolos, mas rouba os templos, tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Como tem sido o nosso exemplo diante disso? O nosso exemplo diante disso. Porque a igreja que você começou a adorar, que você começou a buscar, já tem gente à sua volta, no seu trabalho, na sua rua, na sua casa, onde você estiver, postura, olhando a sua posição, olhando a sua postura, para ver como você está. O que você vai falar, como você vai andar, o que você vai pensar e dizer, qual vai ser sua opinião sobre determinada situação. Você pode ver que nos dias de hoje, na realidade que a gente vive,
eles dão importância à opinião de uma pessoa que é cristã. Eles dão a pessoa. E outra, a importância que eles dão à opinião de uma pessoa que é cristã não é muitas vezes porque elas se interessam em ouvir a sua opinião. Porque muitas vezes os fariseus questionavam Jesus não porque se interessavam por Jesus, mas para saber se podia pegar ele em alguma falta. Exatamente. E tanto o exemplo, no início, ó, olha o que diz em Atos 2, 43 a 47. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos que criam estavam sendo juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades, as outras coisas, e vendiam o dinheiro, e vendiam tudo em dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E essas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo pessoas que iam sendo salvas. Né? Olha o que diz o texto aqui no último versículo. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados. A palavra estimado, ela é feição ou admiração por alguém. É feição ou admiração. Então, o que os apóstolos estavam fazendo ali no início da igreja, estavam sendo vistos pelas pessoas. Com admiração. Com admiração. Boa isso aí. As pessoas olhavam para os apóstolos e falavam, eu quero isso. Eles se surpreendiam, né? Exatamente. Nossa, eu E, quero isso. e além da afeição e admiração, eles tinham temor a Deus. Tinha temor, tinha afeição e admiração pelos apóstolos. E não só isso. Porque quando você é um exemplo, isso causa um impacto aonde você está. Qual que é a resposta do impacto? E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Ou seja, todos os dias pessoas se dirigiam até os apóstolos e falavam, eu quero me juntar ao grupo. Ou seja, eu quero ser um cristão, eu quero servir o mesmo Deus que você serve. Né? Então, no início da igreja ali de Atos, as pessoas as pessoas tinham o desejo de ser como os apóstolos eram, pelo que eles eram, pelo que eles praticavam, pelo que eles criam. Né? Então, o exemplo desses apóstolos gerava conversão, as pessoas queriam, porque hoje a igreja, ela não quer, as pessoas não querem mais do mesmo, as pessoas querem algo diferente. A igreja ela tem que ser um hospital e as pessoas têm que chegar lá e ver isso. E ver isso, falar assim, a minha vida é uma vida de pecado, a minha vida é uma vida de prostituição, minha vida é uma vida fundada nas drogas, minha vida é uma vida de mentira. E as pessoas elas querem chegar num lugar que elas não querem encontrar essa vida. E nós temos que ser esse exemplo. Sim, né? elas precisam de um sinal para mudança. Exatamente, elas precisam ver em nós aquilo como as pessoas viam nos apóstolos, de falar, eu quero servir, eu quero ser isso. Né? Então, o exemplo ela causa esse impacto onde nós estamos. Um bom e interessante disso, até levanta uma questão. No momento que somos maltratados, hein? No momento que estão jogando pedra na gente, no momento que estão apontando o dedo pra gente, no momento que estão maltratando você, falando mal de você, que você não está conseguindo vencer a luta que você está passando, como você tem agido? Qual a maneira que você tem agido? Olha só, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 12, diz o seguinte: o vosso procedimento entre os gentios seja correto para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pois é vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, no momento que você está passando por aquele mal, no momento que você está sendo caluniado, estão jogando pedra em você, qual tem sido a sua postura exemplar? Boa ou má? Galera, nós já estamos finalizando aqui. Pena que já estamos finalizando. Eu quero já deixar para o próximo convite, já para a próxima terça-feira. E lembrando aqui, ó, a gente é para se pensar. Eu acho que é um ponto para se pensar. Quando o texto que o Renan leu, que na verdade a igreja crescia, Deus acrescentava a igreja, mas era quem estava movendo tudo aquilo ali, não era a palavra falada, era a palavra vivida, era a força do exemplo. Então,
Perceba aqui, a gente, ó, olha aqui, você que talvez vive, e nós temos aqui, queremos viver para agradar pessoas. Veja que esse é um padrão incompatível, né? Porque na verdade, quando eu vivo para agradar pessoas, eu vivo para desagradar a Deus. Olha aqui, as pessoas podem até não ir muito, né, com você ou com ele e tal, porque tem os padrões de afinidade e tal, mas as pessoas precisam ver em nós, um exemplo a seguir. Você fala assim, ó, eu tenho isso, aquilo, não pago com fulano, mas ó, eu tenho que admitir que Deus é com ele ou Deus é com ela. Então, que você fique com essa palavra, que você medite, que você pesquise, que você venha na próxima terça também inserindo aí algumas coisas, e para que nós juntos aqui possamos depois nós iremos ler e vamos comentar também. Eu quero dizer que foi uma honra para nós aqui, Deus tem nos permitido estar aqui falando para você, e você tem permitido a gente ter entrado na tua casa, falando dos seus familiares, amigos, e queremos agradecer. E lembrem, a força do exemplo, ela quebra qualquer barreira. A força do exemplo. Se Deus perceber isso em mim, em você, esse compromisso com o exemplo, a Bíblia diz que ele acrescenta para você. Quero já deixar os agradecimentos para o Renan e para o Edson aqui. Agradecer também até pela palavra que Deus nos deu, né? É isso que você falou, né? De sermos exemplos e as pessoas para que elas venham ser salvas, e também para os nossos acusadores, que não tenham nada a nos acusar, né? Então, que essa palavra possa abençoar a sua vida, e não somente ouvir, mas praticá-la, né? A Bíblia é o seu guia, e esse guia foi feito para que você seja um exemplo, assim como Cristo foi. Maravilha. Também quero agradecer, né, por hoje. Terça que vem tem mais, porque realmente é um tema interessante, é muito bom esse tema. Ele é longo, mas é excelente. Então também quero convidar você que está nos vendo aí, deixa sua dúvida, sua pergunta, para na próxima a gente poder estar respondendo também. E lembra, nós somos a carta escrita com sangue. Então que possamos ser cada dia nós irrepreensíveis, para que as pessoas possam se admirar, se aproximar de Jesus através das nossas vidas. Deus abençoe. Queridos, graça e paz, que Deus abençoe você, a tua vida, a tua casa, e que tenham uma semana de vitória. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau.